Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal da Bisverso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre metaverso, sobre ideias, o que pode se fazer, o que as pessoas têm feito, tudo relacionado ao metaverso. Então, no nosso primeiro papo, vamos apresentar aqui Ricardo Marcilli, sócio fundador aí da Bisverso, e eu, Fernando Carvalho, estamos aqui nesse primeiro papo. Bom, Ricardo, você pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, e aí a gente entra no assunto. Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Fernando Carvalho, para todo mundo que está nos assistindo. E vamos manter sempre esse canal aqui populado, né, com bastante vídeo, bastante informação aí sobre o metaverso, os assuntos correlatos. Então, como o Fernando falou, eu sou o Ricardo Marcilli, já tenho aí mais de uma década de experiência dentro da área digital, da área de educação. Então, resumindo bastante, já atuei com agência de publicidade, depois com agência digital, já fui professor de MBAs, já tive também a minha escola de marketing digital e a nossa última experiência profissional, né, foi na Folha Dirigida, em que a gente foi responsável pela transformação digital da empresa até a venda por concursos, e agora enxergamos uma oportunidade incrível de fazermos parte aí do marketing digital, na verdade, do metaverso, né? O que era o marketing digital, de repente, lá em 2000 e pouco, a gente acha e tem uma boa dose de certeza, na verdade, que é o que a gente está vendo agora acontecer com o metaverso, com Web3 e essas tecnologias que estão bem no início e que a gente tem certeza que as empresas que conseguirem surfar essa onda, entender bem esses conceitos e montar seus modelos de negócio utilizando essas tecnologias, vão sair muito na frente das outras, né? Não só as empresas, como profissionais também. Certo, Fernando? Exatamente, cara. Acho que está muito no início, mas já tem muita coisa sendo feita. E, obviamente, em algum momento a curva vira, e quando ela virar, quem já estiver preparado, já estiver nesse mercado, sai na frente com certeza. Bom, para o nosso primeiro vídeo, a gente tem aqui uma pergunta, que é a pergunta que acho que todo mundo já ouviu falar, já leu muita coisa, já viu muita coisa, mas quando você fala assim, mas o que é mesmo, né? As pessoas ainda gaguejam, não sabem direito, ficam ali na dúvida. Então, Ricardo, vou te fazer a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é o tal do metaverso? Conte mais pra gente aí o que é o metaverso e as coisas que estão relacionadas a isso. Pois é, Fernando, as coisas começam normalmente por um começo, né? Então, entender melhor o que é o metaverso, eu acho que acaba sendo bem interessante para a gente iniciar aí nossa jornada, né? Então, metaverso vem de meta, que significa além de, e universo, né? Então, é um universo que vai além, né? Um outro mundo. Então, tem vários significados aí que a gente pode tratar quando a gente fala de metaverso. Então, basicamente, a gente está falando de um novo mundo virtual, a gente está falando de uma nova realidade e a gente está falando de um conceito, na verdade, que foi cunhado ali em 1992, se não me engano, no romance Snow Crash, em que se falava realmente aí, né, de um novo mundo e os personagens tinham essa possibilidade de viver numa realidade paralela. Então, basicamente, esse daí é o conceito de metaverso e a gente vai falar de vários tipos, vai falar de várias utilizações, dos propósitos também que a gente tem para esse metaverso, mas respondendo diretamente a pergunta, é uma outra realidade, uma realidade virtual, uma realidade digital, em que as pessoas conseguem se conectar, conseguem conhecer novos lugares, conseguem fazer atividades e normalmente elas são representadas por um avatar. Então, um avatar é uma representação digital de alguém, né, de alguma consciência humana ou não, né, pode ser uma representação de um computador ou de um robô nesse mundo especial que é o metaverso. Pô, claro, Fernando, tem mais alguma dúvida? Eu não expliquei tão bem assim? Seja sincero. Cara, você explicou muito bem, tá bem claro, mas assim, eu vou seguir com as perguntas, porque ainda tem algumas perguntas relacionadas. A primeira, você falou do avatar, né? Então, a gente, assim, você entra neste espaço, né, neste ambiente,
cria o seu avatar, e aí esse avatar, ele necessariamente precisa representar você ali, tem que ser sua foto, com a sua cara, como que é isso? Fernando, seu avatar, suas regras. Então, isso é uma das coisas muito legais que a gente vê no metaverso também, que é a possibilidade das pessoas serem o que elas quiserem ser e não ficarem presas a uma coisa só. Então, a gente vai ver depois, né, em algumas dúvidas comuns, mas, por exemplo, a gente tem vários metaversos, né? Então, imaginem como se fossem várias casas, vários condomínios que você pode estar presente e cada um deles com um objetivo. Então, se for um metaverso, por exemplo, de um jogo ou um metaverso mais de comunicação, você pode ter um avatar mais descontraído, um avatar que nem seja a sua representação, você pode ter um avatar, sei lá, um pônei, uma estrela, você pode ser basicamente o que você quiser, ao passo que se for um metaverso mais corporativo, né, que você está lá representando a sua empresa e que é um ambiente mais formal por natureza, né? Claro, as regras da empresa, todo mundo aqui vai saber, né, bem o contrato social, entre aspas, né, a finalidade daquele metaverso. Então, o mais indicado é que você tenha uma representação mais próxima do que você é, né? De novo, se o contrato social for esse. Acontece que tem muita gente que usa exatamente o metaverso, a internet, para permanecer anônimo, né? Então, são aí os profissionais mais de cripto, de Web3, têm um pouco dessa cultura, né, de respeito à privacidade. Então, às vezes, o avatar é só um ser mascarado lá, ou um nickname, e tá tudo bem, tudo certo. Seu avatar, suas regras. Puxando para o lado corporativo, que você falou, como é que você vê utilizações do metaverso, né, desse ambiente digital, desse universo digital, para os negócios no geral? É mais ou menos a mesma coisa que você me perguntar como é que a internet serve para os negócios, né? Na década de 95, né? 90, 2000. Tem até um vídeo célebre aí do Bill Gates respondendo algumas provocações de um entrevistador sobre a real utilidade da internet, né? Sobre o mundo digital naquele momento. Então, hoje, né? A gente consegue imaginar o metaverso basicamente como esse espaço que pode ser altamente fiel a alguma realidade que já existe aqui no nosso mundo físico, ou um ambiente totalmente inventado, com um propósito de ser algo mais disruptivo, ou um propósito de ser algo específico ali de um evento, ou de alguma ideia que a empresa ou o profissional use. Tá? Então, quando a gente fala de metaverso, a gente pode usar para uma série de propósitos e uma série de setores também, tá, Carvalho? Então, a gente, para não falar basicamente todas, de repente eu vou citar aqui algumas que são mais fáceis, né, da gente conseguir levar para a nossa realidade. Então, primeiro é uma coisa que a gente gosta muito, que é educação. Então, imagina que o metaverso ele pode ser usado exatamente para aumentar o grau de realismo, para aumentar a percepção que as pessoas, né, os alunos, vão ter sobre determinado fato histórico, ou um treinamento mais específico dos dias de hoje, né? Vamos dizer que uma planta nova de uma fábrica, você quer levar os seus funcionários para lá para conhecer isso como vai como acontecer, né? Por exemplo, se essa planta ainda não existe, é só um projeto, mas ela já poderia existir no metaverso, né? Você consegue fazer essa construção de mundo mesmo que ele não exista na vida real. Então você pode usar para treinamento, você pode usar para educação, você pode usar para saúde também, né? Imagina, por exemplo, alguém que tem medo de aranha ou medo de voar, você pode criar ali ou um metaverso ou um ambiente 3D de alta fidelidade e ajudar essas pessoas a terem contato com o objeto dos seus receios, né, dos seus medos e, de acordo com a teoria psicológica, desensibilizar essa pessoa. É uma das formas de tratamento. A gente tem a possibilidade muito de conexão social também, né, Fernando? Então eu posso ter um escritório virtual em que todos os colaboradores entram ali no metaverso e conseguem interagir de uma maneira muito mais fluida, muito mais imersa do que se comparado só com o ambiente padrão que a gente está acostumado, né? Como os softwares de reuniões online, por exemplo. Então, assim, são várias coisas que me deixar falando aqui. Esse vídeo vai ficar com 2 horas e não é o objetivo hoje. Mas acho que já deu para ter uma ideia de como as empresas podem utilizar, né? Com certeza, com certeza. Não, muitas ideias, tem muita coisa que dá para ser feita. Eu estou vendo no seu cenário aí, Ricardo, tem um óculos de realidade virtual ali atrás, né? Exatamente. Isso.
Exatamente. Isso aí é o Quest, né? Da Meta, Exatamente. que Deixa eu mudou pegar o aqui. nome, né? Mostra aí rapidinho. Aqui, esse aqui é o Quest 2, na verdade. Então, ali atrás são os controles, né, as manoplas. Então, esse daí é um dos que oferece a maior sensação de realismo hoje em dia, né? De você colocar e realmente ser transportado ali para um universo paralelo. Mas aí eu vou te devolver a pergunta aqui, Carvalho. Você sabe qual é a diferença entre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista? Opa, vamos lá, né? Eu não sou especialista igual Passo ou você, repassa. mas vamos lá. A realidade virtual, né? A gente tem um ambiente gerado em computador e ele é todo o ambiente virtual ali, né? Um ambiente que realmente você tem essa ideia de estar dentro daquele ambiente digital. A realidade aumentada, a gente faz a mistura, né? Então, você tem um ambiente real, eu posso estar, digamos que eu estivesse com o meu óculos aqui, né? E eu estou vendo o que está aqui na minha frente e tudo, mas eu consigo ver informações do mundo digital. Então, você tem essas duas coisas. Acho que o exemplo do Pokémon GO é o melhor, né? De realidade aumentada, de você pegar, você apontava a câmera do celular para algum lugar e aí você via ali o Pokémon como se ele tivesse, né, em algum lugar. Então essa mistura dos dois é bem legal. Agora, realidade mista é um conceito mais confuso. Eu acho que é melhor você explicar. Eu não tenho tanta segurança ainda com realidade mista. A realidade mista é como se fosse uma realidade aumentada com esteroides, né? 2.0. A ideia é que a realidade aumentada, como você falou, ela funciona mais ou menos colocando layers, né? Ou seja, camadas no que a gente já está vendo. Então, né, imagina um vidro transparente com algumas camadas que ajudam a gente a ter uma percepção melhor, ficar mais fácil da gente interpretar a nossa realidade mesmo, que a gente está enxergando. Ou um óculos, né, como era o Google Glass. Então, um exemplo que eu sempre dou, imagina um GPS integrado com isso. Então, você está andando na cidade com seu óculos inteligente e ele vai apontando ali, junto da realidade que a gente está vendo, o caminho. Se for um carro, por exemplo, ele vai apontar qual é a velocidade que você está no momento, né? Então, é legal, por exemplo, que você não precisa ficar toda hora desviando o olhar para ficar olhando ali o celular para ver essas informações que o GPS passa. E quando a gente fala de realidade mista, a gente está falando de algo com ainda mais realismo, principalmente usando os hologramas, né? Então, imaginem dois projetistas trabalhando numa cadeira, por exemplo, ou no motor de carro, para ficar mais interessante ainda. Então, tem um holograma projetado, eles estão em lugares diferentes, mas eles estão enxergando ali o holograma e eles juntos conseguem utilizar a realidade mista para dar zoom no projeto, e aí pode ser os dois até mesmo no mesmo ambiente físico, né? Os dois com óculos ali, por exemplo, conseguem mexer, dar zoom, aumentar, diminuir, tirar uma peça, colocar, fazer alguma mudança no projeto. Então, a ideia da realidade mista é algo tão bacana quanto a virtual, mas ainda dentro do mundo físico. Então, é ali no meio do caminho, né, entre a virtual e a aumentada. Excelente, muito bom. É bem futurista, né? O negócio Pô, total, né? é Tipo Minority total. Report, né? Que você entra lá, vê o negócio. Exato. Tipo isso. Não Bom, sei se todo mundo mas conhece, né, essa falando. referência. É, Depois procurem aí, Minority Report. mas falando, você citou bastante o óculos, e tá com óculos aí, eu acho que tem um mito, né? Que para acessar o metaverso você precisa ter um óculos de realidade virtual. E aí, verdade ou não? Realmente isso é um mito? O que você pode compartilhar com a gente sobre essa informação? Certamente é um mito. É um pouco de culpa nossa, inclusive, né? Profissionais mais focados em metaverso e tecnologia, que a gente sempre acaba usando essa imagem do óculos, né? Da realidade virtual como marketing e acabou passando essa imagem para o mercado e, eventualmente, para as empresas, os profissionais que querem aproveitar um pouco mais sobre o metaverso. Mas a verdade é que hoje a gente consegue se conectar com o metaverso, ou seja, esses mundos diferentes, nessas realidades além do que temos, seja na internet, né, que é uma realidade menos imersiva, ou no mundo real. A gente consegue utilizar dispositivos já comuns ao que a gente já usa para acessar o mundo digital hoje em dia. Então, é possível hoje você entrar no metaverso, claro,
com o óculos, como a gente mostrou aqui, né, o Quest 2 ou outros modelos de óculos e dispositivos de realidade virtual, porém, do nosso próprio computador ou do nosso próprio celular, a gente já consegue entrar nesses mundos. Claro que a capacidade de imersão que você tem com o óculos ela ainda é maior do que com o celular ou com o computador, mas você já consegue aproveitar todos os benefícios e os conceitos de metaverso do seu computador. O que realmente você vai precisar é de uma conexão bacana com a internet. Isso sim ainda vai fazer bastante diferença, né? Para você conseguir aproveitar tudo e ser fluido, não ficar travando toda hora e você conseguir ter uma boa experiência dentro do metaverso. Inclusive, Fernando, o próximo vídeo eu já proponho que a gente faça de dentro do metaverso com os nossos avatares, mas eu queria mostrar para vocês um exemplo de metaverso, um exemplo de avatar, de uma plataforma que a gente usa, que a gente customizou na nossa unidade de ensino, né, que se chama Web3 School. A gente fez um ambiente virtual lá. Eu acho que vale a pena a gente mostrar. Olha só. Olha o Já Ricardo coloquei aí na virtual aí. tela. É Vou bem dar um mais tchau bonito aqui. aí no avatar, hein, Ricardo? Pois é, né? Dizem isso. Então, deixa eu dar um joinha. Então, pessoal, a gente consegue aqui dentro desse metaverso colocar em primeira pessoa, aqui é uma galeria de arte, né? Uma galeria que a gente fez para a Web3 School. Então, tem vários posters aqui, né, Fernando, falando um pouquinho sobre o que é metaverso, sobre o conceito. E a gente tem aqui um lugar bem bacana, né, no meio do mar. Só que o mais legal aqui, é que além da gente ter uma experiência diferente, né, de aquisição dessas informações, ainda poderiam ter vários avatares aqui, certo, Fernando? E a gente fazer uma experiência em conjunto, conversando, falando sobre cada um desses posters. Então você tem uma maneira diferente de mostrar o seu conteúdo altamente imersivo e que a gente pode usar tanto em terceira pessoa, né? Pode tanto ser uma coisa também que você consegue utilizar para filmar o avatar. Olha como ele está bem parecido comigo, até a camisa está igual. Ou você pode usar também em primeira pessoa, lembrando que até mesmo aqui, Fernando, a gente consegue usar com óculos, né? Essa plataforma que a gente usa, ela também fica disponível no óculos de realidade virtual. Então, a sensação de imersão é ainda maior. Poderíamos, inclusive, misturar, né? Algumas pessoas, alguns clientes, alguns alunos utilizando aqui no computador como a gente está usando, e outras pessoas usando com o dispositivo de realidade virtual. As duas estariam no mesmo metaverso interagindo, porém, um grupo com um pouquinho mais de imersão do que outro. Seria, nesse caso específico aí, quase que um site, eu vou dizer nem versão 2.0, mas uma versão 3.0, né? Porque a pessoa entra, ela pode ver histórias da empresa, pode conversar com as pessoas que estão ali. Então é um ambiente bem legal, bem interessante, acessível por computador, acessível por celular, por óculos de realidade virtual e com toda essa interatividade, né, Ricardo? Então é bem interessante mesmo. Exatamente. Então, é uma nova maneira de se conectar, uma nova maneira de proporcionar experiências muito interessantes para os seus colaboradores, para os seus alunos, até de forma pessoal também, para as suas conexões. A gente já foi a algumas festas aqui dentro do metaverso, dá para colocar música. Então, é uma maneira diferenciada que a gente tem de experimentar novas realidades, novas formas de conexão, muito alinhadas aí com modernidade e com o que vai vir pela frente, provavelmente, nos próximos anos. Boa! É isso. Temos nosso primeiro vídeo sobre o que é o metaverso e um mito sobre o metaverso, que é em relação ao óculos de realidade virtual. Obrigado para quem chegou até aqui. Se ainda não segue o canal, por favor, siga e compartilhe esse vídeo, por favor, para nos ajudar a crescer o canal. Pois é, não custa nada. Devia ter falado isso no começo, então não esqueçam. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, faça essa mensagem chegar para mais pessoas e contribua para que a gente continue também gerando excelente conteúdo aí para vocês e ajudando na educação do mercado inteiro aí de tecnologias, de treinamentos e muitos outros setores que vão se beneficiar aí com o metaverso. Certo, doutor? Obrigado aí e até o próximo vídeo. Até o próximo. Quem quiser saber mais, acessa aqui, ó, bisverso.com.br.
Tchau!